Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e tome na mão da pessoa mais perfumada do seu lado e aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te exaltamos e te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este santuário com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre este lugar nesta madrugada. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar essas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Eu estava pensando no que pregar, no que falar, no que repartir com os senhores e as senhoras, e o Senhor trouxe à minha memória o texto que eu li. O texto que eu li não é um texto para ser pregado em cultos normais. Não é um texto para ser pregado em cultos evangelísticos. Até porque nos cultos normais, nos cultos evangelísticos, sempre vem aqueles crentes mais acomodados. Vem aqueles crentes que estão com a vida ganha. Só vem para culto de vigília quem está lascado, gente. Eu tenho experiência desde criança. Só vai para vigília quem já tentou de tudo. É por isso que culto de vigília é o culto mais barulhento que tem. Porque a pessoa não tem mais nada para perder na vida. Ela não está nem aí para quem está do lado esquerdo, do lado direito. Ela quer agarrar o anjo e só soltar ele quando a glória de Deus descer. Então, na minha experiência com Deus, eu sempre falo, quando eu prego em vigília, eu peço ao Senhor que me dê o outro lado. Eu quero conduzir vocês hoje a uma caminhada, talvez não mais para este mundo físico. Quero conduzi-los a um mundo sobrenatural, porque eu estou em uma igreja que acredita no poder dos dons do Espírito Santo. E em madrugadas como essa, o Senhor pode trazer presentes espirituais. E você pode sair daqui tomado em uma unção que você jamais sonhou existir em sua vida. Alguém acredita nessas coisas aqui? Robson, mude a música para mim. Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, fica imaginando eu o que se passava na mente do santo apóstolo. Paulo, quando planta a igreja de Corinto, ele não é um ancião velho que escreve cartas profundas, como as suas epístolas paulinas entregues aos Gálatas ou aos Tessalônicos. Quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, ele rememora os áureos anos em que ali ele esteve. Paulo é enviado por Deus junto com Barnabé para plantar uma linda igreja em Antioquia. E logo depois de Antioquia nasce então o ministério de Paulo. E Paulo vai plantar a sua primeira igreja como pastor, como missionário e apóstolo. E a primeira igreja que ele planta é a igreja de Corinto. Então imagine vocês que o homem que vai plantar a igreja de Corinto passou 14 anos abandonado e isolado em Tarsis. Passou uma temporada ignorado por Pedro, por João e os pais da igreja.
igreja. Ele agora recupera os 14 anos em e prega na cidade de Antioquia, virando a cidade de cabeça para baixo. A igreja começa a crescer. Paulo então começa a ter revelações profundas. Então, quando ele se dirige para a cidade de Corinto, a terceira maior cidade da Grécia Antiga, ele entra em uma cidade onde a sociedade é movida pela filosofia de Sócrates, Aristóteles, Platão. Uma sociedade completamente tomada pelo materialismo, e até o espiritualismo deles era diferente de todos os demais povos. Ora, os gregos amavam um céu que era muito perto da terra. O céu dos gregos era o Olimpo dominado pela tríade de deuses, entre eles Zeus, Poseidon e Hades. E desses três, então, todos os demais semideuses por eles plantados no mundo. Então os coríntios, eles se dividiam entre a materialidade e a espiritualidade. Quando Paulo vai plantar a sua igreja em Corinto, ele está jovem ainda, e ele está cheio do Espírito de Deus. E é para esta igreja que ele começa o ministério carismático. O ministério de Paulo em Corinto é um ministério surreal, é sobre-humano, é sobrenatural. As coisas que aconteceram em Corinto jamais aconteceram em Jerusalém, nem em Antioquia e nem em outras partes mais. Foi só para aquela igreja. Tanto é que quando ele vai escrever uma carta para sintetizar o culto da igreja de Corinto, ele começa a explicar para eles sobre os dons do Espírito, sobre os frutos do Espírito. E então, quando ele revela à igreja o tamanho da apoteose da glória de Deus, aquela igreja deixa de ser uma igreja normal para ser uma igreja sobrenatural. Imagine vocês que para entrar na igreja de Corinto, você não tinha como cultuar sem antes pegar uma senha na porta da igreja. Imagine você, para poder cultuar, ter que pegar uma senha. Pergunte para mim, senha para quê, pastor? Para você saber que horas que você podia profetizar. Porque todos os membros da igreja de Corinto eram profetas. Você não entendeu ainda, eu vou desenhar. Eu disse que todas as pessoas que congregavam em Coríntios eram cheios do Espírito Santo. Vamos imaginar, nós estamos em Corinto agora. Olhe de canto de olho para a esquerda. Esse aí tem o dom de profecia. Olhe da direita. Esse expulsa demônios. Olha o que está atrás. Esse opera com sinais, prodígios e maravilhas. Olha o que está à sua frente. Esse discerne espíritos. Aquele que está lá no fundo cura os enfermos. Aquele que está no outro lado opera com dom de maravilhas. Imagine você congregar num ambiente onde todos os crentes transpiravam azeite, onde todos os crentes eram possuídos pela glória do Eterno. Esse é o sonho de Deus para o Rio de Janeiro. Esse é o sonho de Deus para a sua vida nesta noite. Então Paulo planta esta igreja e discerne esta igreja, ele desvenda o céu. Mais tarde, quando ele volta a conhecer a igreja de Corinto, ele percebe que a igreja começa a sair daquela fase de igreja menina e começa a se tornar uma igreja madura. E todo ser humano, todo ser vivo, quando sai da fase de menino para adulto, ele acaba perdendo boa parte da sua essência. Ele acaba perdendo boa parte da sua simplicidade, da sua crença. Talvez tenha sido por isso que lá em Apocalipse o Senhor tenha reclamado com uma igreja: tenho contra ti, porém, que deixastes o primeiro amor de lado. Porque o primeiro amor é aquele amor que você ama sem esperar nada em troca. É o amor que te faz subir o monte, que te faz ir às vigílias, buscar a Deus, acreditar, jejuar, orar até abrir o céu. Era você, quando não falava em línguas, orava e pedia e queria falar em línguas todos os dias, até que recebeu o batismo com o Espírito Santo. E aí depois parou no meio do tempo, porque faltou alguém te ensinar o que era o batismo com o Espírito Santo de verdade. Mas quando Paulo ensina a igreja de Corinto, ele dá a ela um norte do céu. O tempo passa, a igreja deixa de ser menina, fica mais madura. Paulo começa a descobrir que o culto de Corinto, dos coríntios, já não era mais o mesmo. E então ele escreve esta carta. E aí no capítulo que eu li, no versículo 9, Paulo diz assim aos coríntios, ele está querendo dizer a seguinte palavra: Deus ama todos da igreja. Só que a todos que estão aí dentro, eu posso dizer que Deus tem um sentimento diferente. Deus gosta de alguns, mas tem uns entre vocês que Ele é apaixonado.
Só que quando ele vai revelar aqueles por quem ele é apaixonado, Paulo desequilibra qualquer ser humano normal. Pergunte por quê? Ele segrega um grupo no meio da igreja. Ele diz assim: Deus é apaixonado só por gente maluca. Deus gosta dos normais, mas Deus tem um amor por aqueles que são loucos. Deus gosta dos equilibrados, mas Deus ama aqueles que são da pá virada. Está entendendo mais ou menos isso? Deus gosta dos normais, mas Deus é apaixonado por aqueles que são vibrantes, anormais, barulhentos. Deus é apaixonado por eles. O versículo 9 do capítulo que eu li, num desenho científico, Paulo está dizendo que Deus ama gente esquizofrênica, gente maluca. A esquizofrenia é uma doença mental. Todo ser humano tem a sua psique, e a psique humana, ela é sustentada por um tripé. Toda mente humana, ela é sustentada por 3 perninhas. Quando uma das perninhas tombam, a mente humana se dissolve, a pessoa fica louca. Por exemplo, todo ser humano normal só vê o que todo ser humano normal vê. Quando um ser humano vê o que ninguém está vendo, alguém diz: você precisa ir ou num centro espírita, ou lá naquela igreja, ou você vai para o hospital. Todo ser humano normal só ouve o que todo ser humano normal ouve. Mas quando existe no nosso meio alguém que escuta vozes, alguém diz: ou você vai no centro espírita, ou vai naquela igreja dos crentes, ou você vai para um hospital de loucos. Todo ser humano normal só sente o que todo ser humano normal sente. Está um frio de rachar lá fora, todo mundo de blusa de lã, e tem um de camisa regata, camiseta regata. Alguém diz: gente, interna ele porque ele é louco, porque ele está sentindo diferente de todo mundo. Era para todo mundo estar sentindo frio, mas ele está sentindo calor, e vice-versa. Então toda vez que um ser humano vê o que ninguém vê, ele é esquizofrênico. Quando ele ouve o que ninguém ouve, ele é esquizofrênico. E quando ele sente no sentido contrário, ele é esquizofrênico. E a esquizofrenia é tida como uma patologia horrível. Ninguém quer ficar do lado de um louco. Aí Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: Deus gosta dos normais, mas ele ama os esquizofrênicos. Está aqui. Olha o que ele diz: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração humano, é o que Deus tem reservado para aqueles que Ele ama. Deus ama. Eu quero, com todo respeito, pedir àqueles que são normais que não me levem a mal, mas eu vim nesta madrugada pregar só para gente louca aqui dentro, porque só loucos entendem a linguagem que eu tenho para pregar. Respire fundo aí, venha comigo numa viagem. Quando Deus criou a raça humana, Deus deu ao homem 5 talentos. Quantos talentos eu disse? Deus deu 5 talentos que a ciência colocou o nome de serem sentidos. Seriam 5 sentidos. Entenda que estes 5 sentidos Deus não deu a todas as criaturas por Ele criado. Deus não criou só homens, Deus criou anjos e criou animais irracionais. Nem anjos e nem animais irracionais têm os 5 sentidos. Somente o homem tem os 5 sentidos. Quais seriam eles? Visão, audição, tato, paladar e visão. Repetindo: visão, audição, paladar, tato e olfato. Só assim que eu nunca me troco, eu tenho que ir apontando os dedos. Deus deu esses 5 sentidos para os homens. Pastor, os anjos não têm esses 5 sentidos? Não, não tem. Anjo não tem paladar, porque anjo não come. Anjo não tem olfato, porque ele não precisa respirar. Ele não precisa, ele não tem um pulmão para receber oxigênio. Nós só sentimos o cheiro porque nós temos um pulmão para colocar oxigênio. O anjo não precisa disso. Então Deus não deu esses sentidos a qualquer um. Deus deu esses sentidos à raça humana, porque a raça humana é a raça a quem Deus deu um reino. Deus não deu reino aos anjos, Deus não deu reino ao diabo, Deus deu reino à raça humana. Não existem 3 reinos, como as pessoas sempre dizem. Até eu já preguei, porque eu errei. Muitas vezes me ensinaram, no culto me diziam que o diabo tinha um reino, o reino das trevas. Aí eu fui procurar onde fica o reino das trevas, nunca encontrei.
Não, pastor, e o inferno? Pois é, se o inferno é o reino das trevas, nem lá o diabo manda, porque a chave do inferno Jesus tomou da mão dele. Só existem dois reinos: o reino dos céus e o reino da terra. Vou repetir: só o reino dos céus e o reino da terra. Aí Deus olhou para esse mundo e disse assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou plantar o reino dos céus na terra. Jesus entrou nesse mundo dizendo o quê? Eis que eu vos trago o reino de Deus. O reino de Deus está implantado nesta terra. Então o diabo morre de ciúmes de mim, de você, de Deus, de tudo aquilo que Deus fez, porque só existe o reino dos céus e o reino da terra. Então para esses dois reinos, Deus deu aptidões e habilidades espirituais e habilidades materiais. A matéria funciona na matéria, o espírito funciona no espírito. Demônios, por mais forte, poderosos que são, não podem atuar neste planeta, a não ser que os donos do planeta permitam. Você sabia disso? Vou repetir: pode ser o maior de todos os demônios, pegue uma potestade maligna, pegue o maior deles, o todo poderoso deles. Se ele chegar aqui agora e tentar tocar em mim, ele não consegue, porque ele é etéreo, ele é eterno, ele é espírito, ele é translúcido, ele não é deste mundo, ele não tem átomos. Os átomos é que criam a matéria. A matéria é um presente de Deus para nós, para a raça humana. O diabo odeia o ser humano por causa disso. O diabo tenta nos imitar, porque ele tem ciúmes de nós. Pastor, como assim? Ninguém me falou isso. Pois o diabo tem ciúmes de você, e eu provo isso para você. Alguém aqui já passou perto de uma encruzilhada alguma vez? Quem já passou perto de uma encruzilhada? Alguém lembra do sacrifício que estava na encruzilhada? Desenha para mim, o que tinha lá? Galinha, farofa, cachaça, caldo, carne, vai, charuto, vela, pipoca. Pronto, todo mundo já viu. Pois bem, então escute bem. O diabo pede esses sacrifícios aos seus cavalos, e as pessoas que o amam vão e entregam para ele. Engraçado, ele é espírito, mas ele pede matéria. Ele é espírito, mas pede matéria. A matéria é dada para ele, sim ou não? Sim. Quando as pessoas vão embora, os demônios dizem: oh, grande Lúcifer, olha como eles te amam, te deram tudo aqui. Então, olha, tudo isso é para você. E o diabo se sente o cara. Só que olha a desgraça. Ele olha e olha e olha e olha. Ele não consegue levantar um grão de farinha. Se ele tentar pegar, ele não toca, ele é espírito. E se ele colocar na boca, ele não sente sabor, porque Deus não deu paladar a ele. Ele não sabe o cheiro e o perfume que tem a comida, porque isso Deus deu a mim, deu a você, não deu a ele. Não, você quer virar esse lugar do avesso? Respire fundo aí. O Todo-Poderoso do inferno está olhando o sacrifício com os olhos, lambendo com a testa. Aí de repente chega uma criaturinha desse tamanhozinho assim, uma formiga. A formiga chega no sacrifício dele, ela põe nas costas um grão de farinha e vai embora. E o diabo perde para uma formiga. Mas tem coisa pior, pergunte o quê? Aquele cachorro que ninguém quer, lazarento, rabugento, fedido, cheio de mosquito em cima dele, todo mundo chuta o infeliz. O Todo-Poderoso do inferno olha o diabo chegar perto do sacrifício, o cachorro abocanha o frango, a galinha, pega tudo e leva embora, e o diabo não pode fazer nada. Mas tem coisa pior do que isso, pergunte o quê? Aquele bebum que ninguém dá nada por ele, aquele cracudo que ninguém dá nada por ele, que ninguém consegue fazer nada por ele. Ele chega no sacrifício do diabo, pega o litrão e manda para dentro. E o diabo perde até para uma formiga, o diabo perde para um cachorro e perde para um bebum. E ele vai querer enfrentar você? Dá na cara dele! Matei aqui a mantoque para basuri de candará. Segura aí.
deu ao homem 5 presentes. Deus deu ao homem 5 sentidos. Pergunte para mim, para que esses sentidos, pastor? Os 5 sentidos que Deus deu ao homem é para que o homem perceba o seu reino. Os 5 sentidos naturais faz o homem perceber o reino natural que está perto dele. Com os olhos eu enxergo vocês, vejo as cores. Com o tato eu sinto a densidade dos objetos. Com o meu olfato eu sinto o perfume. Com a minha boca eu sinto o paladar. Com os meus ouvidos eu ouço vozes. Então esses 5 sentidos fazem o mundo físico ser real para mim. Vou repetir, os 5 sentidos naturais que Deus deu ao homem faz o mundo físico ser real para ele. Amém até aqui? Amém. Se ajeite na cadeira. Existe um grupo de seres humanos a quem Deus foi tão benevolente e apaixonado que Ele deu a eles um sentido extra, chamado de 6º sentido. Aleluia! Que as mulheres acham que elas que detêm o 6º sentido, porque elas sabem quando o homem acorda, sabe como é que ele está, como não está. Mas não é nada disso, senhoras. O 6º sentido é um presente de Deus para alguns seres humanos, não para todos, mas para alguns. E o que é que ele faz? Pergunte para mim, o que é que ele faz, pastor? Ele faz o mesmo ato dos outros 5, só que num sentido contrário. Se os 5 sentidos naturais faz o mundo físico ser real para o homem, o 6º sentido faz o mundo espiritual ser real para o homem. Por que é que você acha que numa reunião como essa, você olha para a esquerda, tem um irmão pulando, gritando, fazendo as suas coreografias, e você olha do outro lado, a pessoa está babando de sono? Por que você acha que enquanto o pregador prega, uns dá grito, pula e os outros roncam? Por que você acha isso? É simples, é porque nem todos têm o 6º sentido. É simples, é só isso. Pastor, isso aí é conversa para boi dormir. Leia a carta aos Coríntios e você vai ver Paulo dizendo assim: quando eu preguei em Corinto, eu encontrei 3 tipos de pessoas. Eu encontrei o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Olha o tamanho da bagaça. Eu encontrei o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Quem são os 3? O homem natural é aquele que nos visita pela primeira vez. O homem natural é aquele que nasceu só uma vez. Ai, Jesus. O homem natural nasceu quantas vezes? E o homem espiritual? 2. O homem natural nasceu e o homem espiritual. Agora a pergunta que não quer calar: por que a gente tem que nascer de novo? Ah, pastor, a gente tem que nascer de novo para a gente se tornar filho. Ora, Deus poderia muito bem ter nos adotado. O filho adotado também é filho, é chamado de filho do coração, sim ou não? Sim. Mas Deus não queria te adotar.